Fala galera, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui para fazer um resumo da peça Ricardo III, escrita por William Shakespeare em 1592 a 1593. A peça narra a trajetória do rei Ricardo III, que foi o rei realmente da Inglaterra, então é uma peça histórica de Shakespeare. E essa peça vai mostrar as tramóias do Ricardo para ele chegar no poder, para ele se tornar rei. Então a peça começa da seguinte forma: o Ricardo falando da sua ambição em ser rei. Ele fala que ele tem uma deformação física, coisado, tem um problema de uma deformidade, que o Shakespeare coloca ele como uma deformidade. E ele fala que ele é o terceiro irmão, ou seja, tem dois irmãos na frente, o primeiro irmão é o rei, mas ele fala que vai se tornar rei, ele diz para o público que vai se tornar rei. Então o Clarence é preso, porque tem uma profecia que diz que com G vai destronar o rei Eduardo IV, que o Clarence chama George Clarence. Então ele é preso, o Ricardo fala que vai ajudar ele, diz que está do lado dele, mas o que o Ricardo faz é o seguinte: contrata dois assassinos para matar o Clarence lá na cela. Aí ele alerta: vocês tomam cuidado com o Clarence, que ele é muito bom com as palavras, ele pode ludibriar vocês. Aí a hora que os assassinos chegam lá, o Clarence está dormindo, ele acorda e ele começa a ludibriar os assassinos, mas um dos assassinos é mais esperto e mata o Clarence. Acontece que o Ricardo é Duque de Gloucester, ou seja, é um G também. Aí a questão é o seguinte: depois da morte do Clarence, o Ricardo vai encontrar com a Lady Anna e vai seduzir a Lady Anna. Que a Lady Anna é viúva porque está acontecendo a guerra, tá no meio de uma guerra das rosas, que é entre a casa de York e a casa de Lancaster, a rosa branca e a rosa vermelha. Então a Lady Anna é da família dos Lancasters e o marido dela foi morto, e agora o sogro, e ela está velando o sogro, caminhando com o sogro pela cidade, fazendo o velório dele. Aí ela está muito sentida com o Ricardo, que foi ele que matou o marido dela e o sogro. Aí o Ricardo vai seduzindo ela se mostra resistente, mas no final ela acaba se entregando ao Ricardo. Tem uma parte que o Ricardo até entrega uma faca para ela e fala para ela matar ele, mas ela não é capaz de matar ele não. Aí acontece o seguinte: o rei Eduardo IV está doente, está muito doente. Aí ele sabe que existe uma rixa, uma briga na família dele, ninguém se dá bem. Aí ele chama todo mundo e pede para eles fazerem as pazes, para eles se acertarem, a mulher, os parentes, o Ricardo. Aí todo mundo faz as pazes. Mas a Isabel sabe que... A Isabel teme que o marido dela morre porque ela sabe que o Ricardo é uma ameaça. Ela sabe que o Ricardo pode tomar o trono dela. Aí acontece que o rei morre. Aí nisso vem a rainha Margarida, que é mulher do Henrique VI, e ela está muito revoltada que o marido dela também foi morto, que era o antigo rei. E aí ela joga uma praga na família, uma maldição na família dos Yorks, e ela fala a verdade para todo mundo e fala para o Ricardo, que o Ricardo é um sapo, é um falso, um pilantra. Ela fala tudo isso para o Ricardo. Aí acontece o seguinte: o Ricardo começa a tramar para chegar ao trono. Aí ele prende os sobrinhos dele, que são os herdeiros do Henrique, prende numa torre e começa a tramar, e aí prende os sobrinhos e ele assume o poder. E quem podia tomar o poder dele é o Hastings e os irmãos da Isabel, a mulher do Henrique IV, que foi o rei irmão do Ricardo, a cunhada do Ricardo. Aí ele manda assassinar o Hastings e os irmãos da Isabel também. Quem vai ajudar a todos os planos, as tramóias do Ricardo, é o Buckingham, que é o seu parceiro. Só que a hora que o Ricardo é coroado, ele fala assim pro Buckingham: você vai lá e mata meus sobrinhos, que eles são uma ameaça para mim continuar no reino, porque a hora que eles chegarem na idade, ele vai assumir o trono. Aí o Buckingham fala: eu posso pensar? Aí nesse momento o Ricardo já acaba com toda a aliança com o Buckingham e já chama outro assassino para matar os sobrinhos.
Aí o Buckingham vem, que pensou, e vem falar com o Ricardo. Aí o Ricardo nem ouve ele mais, ignora ele. Aí o Buckingham pede todas as promessas que o Ricardo prometeu para ele, das terras para o Ricardo dar, e o Ricardo já está ignorando ele. Aí o Ricardo fala assim que o Ricardo diz que ele não serve mais para ele, que ele hesitou quando o Ricardo mais precisava dele. Aí o Buckingham já se sente ameaçado e foge. Nisso o assassino que o Ricardo contratou mata os sobrinhos do Ricardo. Aí acontece o seguinte: o Ricardo vai encontrar, primeiro, antes dos meninos morrer, a Ana, a Isabel e a mãe do Ricardo, a avó dos meninos, vão querer ver as crianças, mas os guardas lá não vão permitir eles de ver as crianças. Aí acontece que o Ricardo vai encontrar com a mãe dele. As mulheres nessa peça estão chorando por causa da morte dos maridos, dos filhos, tudo que a guerra levou. E a mãe do Ricardo vai espraguejar muito o Ricardo, porque ele matou Clarence, matou os netos dela. Então a mãe dele vai jogar muita praga no Ricardo também. Aí acontece que o Ricardo ele só queria seduzir a Lady Ana, já cansou dela, e fala para eles espalhar que a mulher dele está doente. E aí ele está tramando casar com a filha da Isabel, que também da filha da Isabel do rei morto. Mas a Isabel fica muito furiosa. Como assim? Você quer casar com a minha filha? Você matou os irmãos dela e agora quer casar com ela? Mas aí o Ricardo vai falando que os irmãos vão nascer de novo da barriga dela, arruma toda uma história para ludibriar. E a Isabel acaba tendo que aceitar dele casar com a filha dela. Aí nisso acontece que os duques começam a se rebelar contra o Ricardo. Vários duques de vários lugares, o Buckingham também começa a lutar contra o Ricardo. Só que o Buckingham é preso e é morto. A Lady Ana também morre, mas isso não aparece na peça. Só aparece a questão do Ricardo falando para espalhar que ela está muito doente. Aí nisso começa uma revolta contra o Ricardo, vários duques. E o Richmond, que é da casa de Lancaster, vem liderando essa batalha. Aí o Ricardo vai para a guerra. Aí no dia que ele está lá na guerra, ele dorme, né? Aí sonha com todas as pessoas que ele matou. Clarence, os sobrinhos, o marido da Lady Ana, o sogro, o Buckingham, a Lady Ana. E todos aparecem espraguejando o Ricardo e desejando boa sorte e apoiando o Richmond. Então aí o Ricardo acorda com mau preceito, pensando que vai perder mesmo. E o Richmond acorda feliz, muito feliz. Aí tem a batalha lá, o confronto. O Ricardo é morto, mas antes dele é morto, ele grita que ele já está meio maluco, da consciência dele está cobrando ele. Aí ele grita que trocaria o reino dele por um cavalo. Aí nisso, ele repete várias vezes essa fala, e ele é morto. Aí o Richmond vem falando que vai unir as duas casas, as duas rosas, a rosa branca e a rosa vermelha, propondo paz, propondo um período de união na Inglaterra. Então essa peça mostra a questão da tramóia pelo poder, o desejo do poder, porque o Ricardo era o terceiro irmão, então ele não chegaria ao trono na lei natural, porque é sempre o primeiro que ocupa o trono, o filho primogênito. Mas ele trama para chegar ao poder. E como que de uma pessoa que ele mata, isso gera, para ele se manter no poder, ele vai matando mais pessoas. Então a coroa dele é uma coroa cheia de sangue. Tem a questão também das mães que estão chorando pelos filhos que foram mortos na guerra, ou pelo marido, pelos parentes, ou seja, todo o prejuízo que a guerra dá, o prejuízo para as pessoas, que muitas pessoas morrem na guerra. Tem a questão também do assassinato de crianças. O Ricardo manda o Buckingham matar os sobrinhos dele, mas o Buckingham não tem coragem. Aí aparece outro que tem coragem. E a questão também do Ricardo, é um rei meio tirânico que prega a morte, que sempre está matando. E já vem o Richmond e já prega a união da Inglaterra e prega de unir as duas casas. E é uma peça que mostra muito essa questão mesmo da disputa de poder. Bom, galera, a peça é isso. É muito interessante, espero que vocês gostem. E até a próxima.